Vizinho, consegue pôr isso aqui também? Passa 2 slides. Tudo bem? Prazer muito grande estar aqui com vocês, porque todo mundo passou por muitas emoções hoje. Mas agora a gente vai parar um pouquinho, vamos pensar em negócios, né? Vamos pensar um pouquinho em negócios, eu vou falar um pouquinho para vocês. Só que eu imagino que está todo mundo cansado, vou tentar ser mais sucinto possível. E eu imagino que alguém daqui deve estar com desconforto na cervical, desconforto na coluna. Alguém tá? Alguém tá. Ó, avisar que eu trouxe uma maca, tá ali atrás, após aqui a palestra eu vou fazer quiropraxia, quem quiser. Quem gostaria? Muito bem. Agora, só que se eu falar para vocês que o valor da sessão é R$500, quem gostaria? Diminuiu. Será que foi por causa do valor? E aí? Foi? Beleza. Será que foi por causa do valor? Na verdade, eu vou explicar uma coisa para vocês. Não foi. Esse é o valor que eu cobro realmente em eventos, tá? E tem pessoas que esperam às vezes meses para poder passar comigo. Mas por que na primeira vista, né, na hora que fala assim, dá um susto e fala, não, eu não vou fazer, já sai da cabeça, né? Porque nós compramos por emoção, né? Nós consumimos as coisas por emoção. E eu não gerei valor para vocês. Cheguei aqui, me apresentei, mal me apresentei, né? Já fui oferecendo, então não tem valor nenhum, né? E muitas vezes é isso que alguns profissionais fazem, né, no dia a dia, no seu trabalho, porque não sabem demonstrar o quanto vale o seu trabalho. Às vezes você mesmo não se dá conta do quanto vale o seu trabalho. E é isso que eu vou falar aqui para vocês hoje, tá? Então eu vou me apresentar para vocês. Será que passou aí? Deu certo? Então vai. Agora. Bom, meu nome é Bruno Santos, eu vou me apresentando. Eu sou reflexoterapeuta, né? Na verdade eu comecei como reflexoterapeuta, mas hoje eu sou fisioterapeuta, sou graduado em fisioterapia, também sou graduado em quiropraxia, né? Tenho diversas especializações dentro da fisioterapia, como quiropraxia, vários métodos. Tenho também a especialização de terapia injetável para dor. Deixa eu passar. Está funcionando. Boa. Agora sim. Esse sou eu. E eu queria mostrar isso aqui para vocês. Ó. Dentre minhas especializações, eu tenho aqui reflexoterapia. E por que está aqui? Porque, na verdade, hoje eu não trabalho com reflexoterapia. Quem trabalha na minha clínica é a Natália. E por que eu não aplico reflexoterapia hoje, apesar de eu amar reflexologia? Porque a Natália faz. E é isso que eu quero falar para vocês hoje. A gente vai conversar um pouquinho sobre negócios. Bem, eu comecei com a reflexologia, né? E eu tenho orgulho de dizer isso porque a minha história começou no IOR. Eu conto resumidamente para vocês a minha história. Eu era uma criança curiosa pra caramba, né? Aquela criança que gosta de entender como as coisas funcionam, aquela criança que gostava de consertar brinquedos, como diziam hoje no filme, né? Aquela criança que quer entender como a vida funciona, e eu estragava meus brinquedos, mas eu queria consertar tudo, né? E ao mesmo tempo eu era uma criança que sonhava em ser super-herói. E era só que engraçado, muitos têm isso, né? Eu tenho até hoje, né? Sou meio nerd, gosto de super-herói. Porque o que me chamava a atenção era o fato de que um super-herói ele usa o seu superpoder para ajudar outras pessoas, para resolver coisas que outros não conseguem, né? Só que eu nunca tinha passado pela minha cabeça trabalhar na área da saúde, né? Não tinha isso na minha cabeça. Então trabalhei com várias coisas, passei por muito perrengue financeiro, os nem conhecem minha vida, conhecem a minha história, sabem o que eu passei, né? E a minha vida mudou até o momento que a Natália, minha esposa, que era minha namorada na época, ela chegou, falou que conheceu um tal de Osni, que apertava uns pontos no pé e que melhorava a saúde. E ela começou a me mostrar como funcionava, achei isso curioso, né? Só que ela falava tanto desse tal de Osni, falava assim, cara, eu tenho que conhecer esse cara. Quem que é esse cara aí, esse tal de Osni? Vou conhecer esse cara. E aí ela me ensinou alguns pontos. E eu comecei a aplicar ali nela, na família, na minha mãe, e vi que o negócio funcionava pra caramba. Apertava os pontos e resolvia. Falei, eu quero aprender esse troço, né? E aí a minha sogra falou assim, cara, você leva jeito, porque você não vai atrás fazer o curso. E aí, eu conheci o tal do Osni. Vocês conhecem esse aqui? Ele tá por aí. Olha lá. Então eu conheci o tal do Osni
E com a reflexologia realmente a minha vida transformou. Porque aí eu pude ver que, na verdade, aquela pecinha do filme que vocês viram hoje, né, que era eu, tinha uma função, que era ajudar pessoas. E o Osni me mostrou essa função, como eu poderia ser aquele cara que conserta pessoas, ser aquele cara que pode ser de alguma maneira um super-herói, ajudando pessoas naquilo que a gente pode com um superpoder. Então, a reflexologia realmente me transformou, né? E eu comecei a aprender muito, só que no meio do caminho eu tive o contato com a quiropraxia, só que foi através do IOR, porque tinha um colega no IOR que ele fazia quiropraxia, eu sofria muito com dor de cabeça e ele falou, dor de cabeça pode ser da sua coluna. Eu falei, como assim? Aí ele me ajustou e melhorou a dor de cabeça. Eu falei, fez todo sentido, quero aprender esse troço, aquela criança curiosa. Só que na época eu não tinha condições de fazer uma faculdade de quiropraxia, de ser fisioterapeuta, não tinha condições. E o Osni trouxe um professor para o IOR que ensinou técnicas manipulativas. Não era quiropraxia, mas era um começo. E eu aprendi com esse professor, né? E comecei a trabalhar, né, com técnicas manipulativas. E fui entendendo que realmente a gente precisa sempre aprender um pouco mais, né? E uma vez num congresso de terapia manual eu vi o pessoal falando um monte de coisa que eu não entendi nada, falei, cara, eu preciso estudar e preciso aprender mais e me aprofundar. Bem, aí eu entrei para a faculdade de fisioterapia, ali eu tive acesso a cursos realmente da área de quiropraxia, né? E depois para a graduação de quiropraxia, onde realmente eu aprendi o que é quiropraxia de fato, que é na graduação. Mas independente disso, a minha base começou no IOR através da reflexologia, onde eu realmente aprendi a cuidar das pessoas. Só que eu passei muita dificuldade financeira. Estudar aqui no IOR, né, não foi fácil para mim, né? Então, quem sabe minha história sabe que eu entregava pizza, eu não vou entrar nesse assunto porque senão me emociono, que realmente o IOR mudou a minha vida. Mas eu comecei a criar uma metodologia, eu comecei a ensinar. Eu comecei a levar essa minha metodologia para outras cidades. No IOR eu tive, acho que a minha segunda ou terceira turma de técnica manipulativa. Comecei a levar para outros estados, né? E recentemente eu pude levar para outros países. Tive na Índia 2 vezes dando treinamento, tive em Portugal. Estou com uma agenda agora para fevereiro para 3 cidades em Portugal que a gente vai levar a nossa metodologia, né? E também estamos com um projeto aí para voltar para a Índia pela 3ª vez e outros países. E hoje, na minha cidade, eu sou a referência e o preço que eu cobro hoje é o mais alto e a pessoa concorrente, vamos dizer, que cobra mais caro, cobra praticamente a metade do que eu cobro. E é isso que eu quero mostrar para vocês, porque eu passei perrengue para poder conseguir me tornar uma referência, né? E eu quero mostrar de forma resumida aqui para que vocês realmente se tornem referência no trabalho de vocês. Por isso que eu falei, vamos falar de negócios, tá? Então eu separei aqui rapidamente 7 passos, tem muito mais, tá? Mas 7 passos importantes para que você possa se posicionar no mercado. Então, anotem, prestem atenção, porque vai fazer toda a diferença, tá? Então, o primeiro passo. Oi? Vamos voltar? Claro. Vamos lá. Tenha um conceito correto sobre vendas. A gente está vendendo o tempo todo. Tá? Tudo que eu mostrei para vocês até agora, aqui, mostrei o meu currículo, quem eu era, um pouco da minha história, eu estou me vendendo. Estou vendendo a minha imagem para que vocês tenham segurança e possam aproveitar o que eu estou falando. Então, isso é venda. Vender é ajudar o próximo. Né? Foi falado hoje aqui, quando a gente vende algo para alguém, a gente está ajudando. Por exemplo, quem daqui teve o contato com o comercial do IOR para poder comprar o curso do IOR? Praticamente todo mundo, né? Se eles não vendessem o curso, vocês não teriam vidas transformadas. Então a venda te ajudou talvez de uma coisa que vocês nem mesmo sabiam que era tão bom. Né? Mas depois que vocês compraram, fizeram o curso, puxa, é tudo isso? Então foi venda. Então venda é ajudar o próximo. Sem venda, a gente não tem um negócio. Então a gente precisa de venda. Quando eu era criança eu tinha aquela visão de que o vendedor era aquele cara chato, aquele cara insistente que empurrava algo. E não, vender é resolver problemas. Então venda é vida, é importante, faz parte do negócio. Sem venda não tem negócio. Né? Uma coisa que eu acho muito importante, anotem isso.
Parem de romantizar a profissão. É lindo amar o que faço, mas eu escuto muita gente falando assim, eu trabalho porque eu amo. Vamos mudar só um pouquinho. Eu trabalho com o que eu amo. Se você ama a reflexologia, eu faço com amor. Eu amo a reflexologia. Eu trabalho com o que eu amo. Mas se você tivesse sustento e não precisasse pagar um boleto, talvez você atenderia um ou outro por prazer. Tá? Então a gente precisa realmente. E vender, trabalhar, entregar é bíblico, é uma troca. Isso é uma coisa de vai e volta, né? Segundo ponto. Esse aqui. Se vocês entenderem esse ponto aqui, eu já vou ter minha missão cumprida, tá? Seja especialista. Seja especialista. Olha essa frase. O especialista é visto como um atalho mental. Quanto mais profundo o foco, mais fácil o público te associa à solução. Generalistas geram dúvida. Especialistas geram desejo. E as pessoas confiam e pagam mais. Eu vejo algumas pessoas fazendo uma coisa que eu fiz muito. Coloca assim, faz um curso, coloca na placa. Faz outro curso, coloca na placa. Faz outro curso, coloca na placa. É errado fazer outros cursos? Não. Muito importante. Mas a pessoa coloca assim, reflexologia, acupuntura, massagem, não sei o que, todas as terapias possíveis numa placa de anúncio. Aí o cliente que vai ver fica até confuso. Fala assim, mas o que essa pessoa faz? Né? Ou aquela pessoa que fala assim, bom, eu vou no meu terapeuta, porque meu terapeuta faz um monte de terapia, fica 1h30, 2 horas comigo, e eu pago só R$150. Um exemplo. Então, esse tipo de público é aquela pessoa que quer sempre sair ganhando. Se você sobe R$10, a pessoa não volta mais. Porque é aquela pessoa que quer um generalista. Agora, imagine que você é um especialista, um reflexoterapeuta, que é especialista em tratar a ansiedade. Aí muda a conversa. Tá? Vou contar uma coisa que aconteceu também, uma época, a gente estava bastante dificuldade financeira e a Natália estava precisando de um tratamento. Ela precisava de alguém que fizesse reflexologia voltada para o emocional para ajudar. E quem que é a referência que eu ia buscar para fazer reflexologia emocional para ajudar a Natália? Osni. Tinha que ser o Osni. E eu juntei, pedi o dinheiro emprestado para o meu sogro, e juntei e falei, quanto que é a sessão do Osni? É X. Tá, eu vim lá da minha cidade, combinei com o Osni, fui visitar na casa dele, para poder pagar para ele a sessão para ele fazer com reflexologia, para a Natália. Então olha só, ele era o especialista. Não importa que eu não tinha dinheiro, a gente dá um jeito. E eu fui atrás do Osni. Só que aí chegou naquele momento, não falei essa história para o Osni, que eu tinha emprestado dinheiro, e o Osni não quis cobrar. Aí, cara. Obrigado, Deus. E ajudou muito, mas foi o especialista. Então não importa o preço, a gente paga quando a gente precisa do especialista. Então seja um especialista, não seja um generalista. Quando você é especialista, né, o público ele paga mais para você e ele vai confiar muito mais em você. Então evite aquela coisa, né, a ser tudo para todo mundo. A gente não precisa ser tudo para todo mundo. O Osni sabe, por exemplo, se você chegar para ele um dia fazer reflexologia e você estiver precisando de um ajuste de costela, ele sabe fazer. Se você precisar que ele te passe um fitoterápico, ele sabe passar. Se você precisar que ele faça um ponto de acupuntura, ele sabe fazer. Mas na placa dele não está que ele faz acupuntura, que ele faz aquilo. Ele é reflexoterapeuta. Ponto. É isso. Tá? Então, isso é o mais importante. Vamos lá. Viva como uma referência. Quando você age como uma referência, o cliente te vê como referência. A insegurança, ela é perceptível. Imagine, por exemplo, que você vai cobrar uma sessão, né? A quanto que é a sessão? R$200. Né? Até o paciente fala assim, estou em dúvida se eu vou pagar R$200 para você. Agora, se você chega e mostra todo o valor que você agrega, você fala, olha, a minha sessão é R$200. Né? Dá a impressão que é pouco até, e a pessoa paga. Tá? Então, viva como referência. Você não pode ter dúvida do seu próprio valor, foi falado aqui hoje, né? Sua postura, sua aparência fazem a comunicação não verbal. Então, postura, né? Peito aberto, uma postura, cabeça erguida, né? A sua postura faz toda a diferença. Aparência, né? Questão de roupa. Né? Não estou falando para você ir lá na Zara e comprar roupa caríssimas, não. Uma roupa bem arrumada, bem limpa, bem asseada, uma roupa bem ajustada no corpo, também isso é muito importante. Imagina você comprar uma roupa. Uma vez eu fui gravar um podcast em Alphaville e aí eu estava com uma calça assim, eu dobrei a barra da calça, né?
e fui fazer. Daqui pra cima tava legal, no vídeo ficou coisa maravilhosa. E a Natália tava nos bastidores, ela tirou uma foto de mim e do entrevistador. Aí ela tirou, tava lá, minha meia, uma calça dobrada, um negócio tudo esquisito, um penão velho assim. A Natália falou assim: Bruno, que ridículo, cara. Você lá, o entrevistador, o Leandro aqui, você aqui do lado, com essa calça nem pra postar isso aqui, é coisa feia, cara. Então, a partir disso, desse momento, eu comecei a levar minhas calças na costureira para fazer a barra. E são detalhes, tá? Mas isso tem a ver para você ser referência. São detalhezinhos que fazem a diferença. Tenha clareza, mostre segurança, como eu falei. Vai falar alguma coisa, seja claro, seja específico. O cérebro humano, ele evita risco. Então, quando você se posiciona com clareza, o cliente sente segurança. E a segurança vem de mais que talento. Então, olha só. Eu ajudo quem? Qual é o público que você ajuda? É todo mundo? Sim, reflexologia é para todo mundo. Mas qual é o público que você é aquela pessoa que tem mais resultado? O que você atende mais e que tem muito resultado? Porque são essas pessoas que indicam você para outras. Então, eu ajudo esse público aqui, ó. Pode ser, eu ajudo pai de família, eu ajudo mãe. Você pode ajudar outras pessoas, mas qual que é o seu público-alvo? O que você mais gosta, aquilo que te dá prazer? Através de método, reflexologia. Só que se eu uso as IMTs, por exemplo, eu posso dar uma ênfase para isso. Né? Aí cada um vai saber a área que trabalha. E para qual é a transformação? O que você leva para as pessoas? O que as pessoas vão sentir? O IOR, por exemplo, né, vem de transformação, que muda a vida das pessoas. Né? Então, o público são pessoas que querem ser terapeutas com um método, que é a reflexologia, que vai fazer uma transformação na vida das pessoas, certo? Quinto, ensine a sua audiência com objetividade. Foi falado hoje também. Quem ensina, aprende mais e gera reciprocidade. Né? Por exemplo, eu estou ensinando algo para vocês, isso gera reciprocidade. Vocês ficam agradecidos, né? E nossos pacientes também ficam agradecidos. Né? Então, uma coisa que eu acho muito importante é isso aqui, ó. Autoridades falam quando tem algo a dizer e não preencher o espaço. Então, às vezes, você quer falar alguma coisa na hora do dia a dia, vai falar sobre o seu trabalho, quer encher linguiça, vamos dizer assim. Não, fala aquilo que você sabe. Só que para você poder falar o que você sabe, você tem que quê? Estudar massivamente aquilo que você é especialista. Entendeu por quê? Seja especialista. E é por isso que hoje eu passei o atendimento de reflexologia para a Natália. Ela já fazia na clínica e eu deixei de fazer, por quê? Porque ela é especialista em reflexologia. Como eu fui para outras áreas e fui para um mundo totalmente diferente, não adianta eu querer ser tudo para todo mundo e fazer algo mal feito. Então, se eu vou fazer mal feito, é melhor não fazer, deixa a Natália fazer. Se eu não tivesse a Natália, eu poderia sim tentar fazer, mas como eu tenho ela, eu prefiro que ela faça muito melhor que eu, certo? Então, divulguem o seu trabalho. Foi falado hoje de rede social, não tenham vergonha, divulguem. O feito é o melhor que perfeito. Só um detalhe que a gente falou assim, ó, quando a gente ensina uma audiência, talvez para divulgar na rede social, a gente é obrigado a estudar aquilo, né? Então a gente fica melhor naquilo quando a gente fala mais e ensina. Não tenha vergonha da repetição. O cérebro humano, ele confia em repetição. Muitos de vocês ficam aqui, ó, eu vou postar um conteúdo. Ah, eu preciso criar um conteúdo novo. Cara, esquece isso. Quem já assistiu Chaves aqui? Todo mundo, né? Vamos lá, o seu Madruga tira a vassoura da mão do Chaves porque ele ia bater no Kiko. Aí o Kiko sai chorando, chega a dona Florinda e ele fala assim, ela queria bater com a vassoura. Não era o seu Madruga, mas a gente sabe disso. O que a gente espera que aconteça? Que ela vai lá e dar uma bofetada nele. Né? Aí ela fala assim, e da próxima vez vai dar vassouradas na sua avó. Vamos, tesouro, não se junte com essa. E o Kiko fala? Não pode esquecer o finalzinho, né? E tem todo aquele roteiro, né? E toda vez é a mesma coisa, a gente espera aquilo. Então não tenha medo de repetição, tá? Vai ensinar seu público, sua audiência, repita, repita, repita. Não tem problema, tá? Utilizem prova social. O que eu mostrei para vocês ali, algumas fotos, né, dos cursos, são provas sociais. Então, usem provas sociais, que isso vai transformar automaticamente vocês em autoridade. Tá? E o sétimo, né, para a gente finalizar, a escassez, ela aumenta o desejo. Então, quando você deixa de se vender
para ser procurado, a mente do TI interpreta isso como mais valor. Vou colocar na prática. Às vezes você está com a agenda vazia, como eu falo, às vezes você está querendo trazer mais gente para a sua agenda, só que a sua agenda está lá cheia de buraco e o cliente fala assim, eu queria um horário essa semana. Eu tenho na segunda, tenho na terça, tenho na quarta, tenho na quinta, tenho na sexta, de manhã à tarde, você escolhe. Né? Não, olha, você prefere de manhã ou à tarde? Eu prefiro à tarde. À tarde eu tenho um horário na quarta à tarde, 2 horas da tarde. Mas eu tenho também na quinta, 6. Acabou, né? Enche com outras atividades a agenda e deixa só alguns horários para atender. Né? Aí você já tem uma visão de uma agenda um pouco mais preenchida, porque você colocou outros compromissos, estudo, produzir conteúdos, né? Para poder divulgar, demonstrações. Está com a agenda vazia? Demonstrações. Está com a agenda cheia? Aí começa a cortar as demonstrações. Tá? Então, gerar desejo nas pessoas, gerando escassez. Por exemplo, agora que vocês me conhecem, sabem da minha bagagem, aonde eu levei meu trabalho, aonde eu fui. Se eu falar agora, olha, eu vou fazer o atendimento aqui depois, tá? Só que eu vou ter 2 vagas só. E vou fazer de R$500 por 450. Eu tenho certeza que muita gente já fica interessada. Por quê? Porque gerou desejo e escassez. Eu vou ter só 2 horários. Entendeu? Então é isso, né? É a gente gerar escassez, mas primeira coisa, a gente precisa se tornar uma referência, uma autoridade no assunto, estudando, né? Fazendo tudo com muito amor, com certeza, para que a gente possa gerar valor. E aí as pessoas realmente vão valorizar o nosso trabalho, certo? Tudo isso são metodologias muito mais profundas que eu ensino em mentoria, né? E tem ajudado muitas pessoas, né? E eu gosto de falar que tudo isso que eu pratico hoje, disso aqui, eu paguei muitas mentorias, mas a base foi o que eu aprendi no IOR. Tá? Então, eu espero ter gerado muito valor para vocês, espero que vocês possam botar em prática tudo o que foi falado aqui. Esses aqui são os meus contatos, né? Se alguém quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, tem o meu Instagram, tem o meu WhatsApp, me manda um oi no WhatsApp ali, fala, se tem interesse na mentoria também eu posso apresentar, de presente para vocês eu posso dar um presente especial, mas me manda um oi, fala que é do IOR, que aí tem um presente especial para vocês, tá? Então pode pegar o QR Code, se tiver dúvida também a Thaís tem o meu contato, tá? Você pode pegar. E parabéns IOR pelos 25 anos, muito obrigado por fazer parte da minha história e da história da minha esposa, Natália, muito obrigado. Esse aqui era do seu, entendi agora.